Bom, eu queria fazer um destaque em cima dessa discussão toda envolvendo o tarifaço. A gente discutiu já aqui, a gente tem ouvido os nossos colunistas, a gente conversa com a Juliana Rosa, a gente conversa com o Fernando Schiller, a gente abre espaço, né, nas reportagens que a gente faz, os nossos repórteres, nossa equipe de repórteres mostrando o que dizem os políticos, o que dizem os empresários. Então a gente vê as várias reações em torno desse tarifaço. E há um fio condutor, com pontuais exceções aqui e ali, de que não há a menor dúvida de que o Brasil foi agredido. Não há a menor dúvida de que não existe uma motivação, aliás, não existe um fundamento econômico para o Brasil tomar um tarifaço de 50%. É uma sanção pesada para um país que... O que ele fez de errado, né? A gente está descumprindo alguma determinação da OMC que o Donald Trump despreza. O Brasil está recebendo uma sanção por ter cometido alguma agressão humanitária? Claro que não, né? Agressão humanitária, quem está praticando é o governo de Israel, né? Não é o Brasil. E você não pode encontrar, você não vai encontrar no Brasil nenhuma explicação razoável para isso. Achar que o presidente americano tem um compromisso com o que ele entende que é o Estado Democrático de Direito na interpretação que ele, superficialíssima, faz sobre como funcionam as coisas no Brasil, não tem a menor ideia de como funcionam as coisas no Brasil, né? A ignorância do presidente americano sobre o Brasil se justifica porque o Brasil é um país de uma economia modesta comparada à dos Estados Unidos. E ainda que a gente figure entre as 10 maiores economias do mundo, você tem as 2 maiores economias do mundo e as outras, né? A Alemanha tem o dobro da nossa economia, o Japão tem o dobro da nossa economia, a China tem 1,5 vezes a nossa economia, a Coreia tem um pouco menos, tal. Mas quando você pega os 10 maiores países do mundo, né, os 20 maiores países do mundo, você vai encontrar uma certa uniformidade entre o terceiro e o 20º, em que o terceiro vai ser o dobro, um pouco mais do que o 20º, mas você não vai ter, o triplo do 20º, mas você não vai ter, e depois se você pular mais um, for para o 21º, você já vai pegar um país que não tem $1 trilhão de PIB. Mas aí você tem os dois gigantes. Então é compreensível que o presidente americano não tem a menor ideia de como funcionam as coisas no Brasil. Como a gente também não tem como funcionam as coisas na Índia, né? No detalhe. Vai explicar a Índia para um brasileiro. Vai entender a Índia, né? É complicado. E é uma democracia, com suas regras, suas características. É difícil. Vai entender a Itália. Outro dia o Fernando Schiller estava aqui e eu falei a frase que o Mussolini já disse várias vezes, dizendo que governar a Itália não é difficile, é inutile. É um país complicado, né? A França. Como é que é o processo decisório na Inglaterra? Como é que cai um gabinete? Como é que não cai um gabinete? E a gente fica incomodado, muitas vezes, invejando o sistema de outros, muitas vezes incomodado. Aí vem o presidente dos Estados Unidos e usa como argumento o que ele entende ser uma agressão, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas, até aí, a gente está diante de um sujeito que mora lá fora, né? É um americano, está defendendo os interesses americanos de um jeito absurdo, de um jeito estabanado, de um jeito não civilizado, né? Talvez entre para a história como o pior presidente dos Estados Unidos. A gente não tem a menor ideia, a gente não sabe. Vai até... Ele tem tempo ainda para construir, né? Ou reconstruir os Estados Unidos, como ele diz. Ele fala em reindustrializar os Estados Unidos. Não tem a menor chance disso dar certo. Reindustrializar os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos são um país muito forte. Tecnologia, desenvolvimento de educação, uma nação forte. Agora, o que é espantoso é ver dentro do Brasil que ainda agora um grupo de pessoas ligadas principalmente à família Bolsonaro e os Bolsonaros
estão curtindo isso. Estão curtindo isso. Quando os Estados Unidos foram atacados pela Al-Qaeda em 2001, a reação dos políticos de oposição ao George W. Bush foi de apoio ao governo para uma reação à Al-Qaeda. Não tinha como ser diferente. Pois é surpreendente que não só aqui essa gente não apoia a reação brasileira, como ajudou a criar essa situação. Então esse Eduardo Bolsonaro, esse Flávio Bolsonaro, esse Jair Bolsonaro e todos esses Bolsonaros, eles trabalham e trabalharam contra os interesses do Brasil. Na suposição infantil, ignorante, despreparada, de que trabalhavam contra os interesses do PT, de que trabalhavam ou de que estavam trabalhando contra os interesses de um governo de esquerda. Quando, na verdade, o que a gente tem é um personagem, lamentável personagem, de um temperamento mais lamentável ainda, que não sabe viver, ou melhor, soube, porque durante quase 30 anos viveu largado num canto perdido do Congresso Nacional, ignorado pela inconsistência de suas ideias e de seus posicionamentos, mas que de repente conseguiu um feito extraordinário, admirável, impressionante, sabendo ocupar as redes sociais e o tempo disponível, que era nenhum que ele tinha, com as palavras colocadas de forma a captar a sensibilidade e o desconforto do brasileiro, conseguiu chegar à presidência da República. Um fenômeno. Realmente é um fenômeno. Jair Bolsonaro é um fenômeno. E, sobretudo, é um fenômeno que explica o cansaço de modelo do PT, com esse discurso mequetrefe, né? Esse discurso do PT de que gastar é vida, de que ajuste fiscal não interessa, chamar a despesa pública de investimento, aquela coisa atrasada, velha, errada, que não deu certo em lugar nenhum. O presidente sendo capaz de dizer aonde o ajuste fiscal deu certo. Em todo lugar que foi feito com seriedade. Todo lugar onde foi feito com seriedade. E aonde o ajuste fiscal o povo ficou mais pobre. Não é verdade. O povo estava pobre e daí foi preciso fazer o ajuste fiscal. Mas vai convencer um teimoso disso, né? E aí, esse personagem chamado Jair Bolsonaro, um dia conheceu o Palácio do Planalto por dentro, um dia conheceu o Palácio da Alvorada por dentro, um dia conheceu o Boeing presidencial por dentro, um dia começou a sentir aquele gostinho do poder e aí não quis sair mais. Está aí sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por uma suposta tentativa que ele fez de não sair mais, né? E aí ele foi para escanteio, perdeu a eleição e olha, o primeiro, aliás não, né? Primeiro é demais, né? O único presidente brasileiro desde que tem a reeleição que não se reelegeu, né? Tamanho foi a vontade dos brasileiros de se livrar dele. E tamanha a prova de que o brasileiro queria se livrar dele é que topou até votar no Lula, de quem se livrou votando em Jair Bolsonaro, se livrou do petismo, mas a sociedade ficou tão irritada com o Bolsonaro que falou, vamos botar esses petistas de novo aí. Mas o Bolsonaro tem um histórico que é compatível com isso, hoje trabalhando contra os interesses nacionais. Mas ele não pode ouvir um não, ele não pode ser escanteado, ele não pode ver alguma luz brilhar longe dele. Demitiu o ministro da Saúde, o Mandetta, que estava fazendo um trabalho bem interessante no combate à Covid. Demitiu o secretário de governo, o general Santos Cruz. Demitiu o secretário-geral do governo dele, Gustavo Bebiano. Fritou e afastou o ministro de Minas e Energia. Trocou 3 presidentes da Petrobras. Agora, recentemente, largou para lá o Fábio Weingarten, leal, olha, escudeiro leal ao Bolsonaro. Se tem alguém que não pode ser acusado
de deslealdade é o Fábio Weingarten. Nunca deu uma declaração contra o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, numa troca de mensagens que vazou, ele fazia críticas a Michele Bolsonaro. Aquilo vazou, o presidente foi lá e fritou ele também. Lembrando que o presidente Fernando Henrique, certa vez, teve um arranca-rabo com o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, que havia dado uma entrevista na qual chamou de masturbação sociológica o programa social conduzido pela primeira-dama, esposa de Fernando Henrique, Ruth Cardoso. Chamou de masturbação sociológica. Fernando Henrique ficou enlouquecido, mas não passou pela cabeça dele demitir. Talvez tenha passado. A gente nunca vai saber o que passa pela cabeça das pessoas, mas a gente sabe o que elas registraram, o que elas disseram. Demitiu o Sérgio Mota. Passou uma descompostura. Sérgio Mota, uma relação extraordinária com ele, também brigou com ele, para lá e para cá, e aí, Sérgio Mota ficou até o fim da vida, porque ele morreu, ele estava no cargo. E assim o Fernando Henrique conseguiu criar um grupo, e enquanto ele comandou, havia um grupo chamado Tucano, havia um partido, havia uma lógica. Depois essa coisa se desfez, perdeu o viço, perdeu tudo. O Bolsonaro, ele cria algo em torno dele na pessoa física. Dane-se o partido, dane-se ideologia. A agenda dele não tem a ver com combate à dívida pública, não tem a ver com austeridade. Ele até fala uns negócios que ele ouviu do Paulo Guedes, mas ele dizia na campanha, por exemplo, eleitoral, que ele venceu em 2018, que ele não venderia a Eletrobras, coisa que depois fez, porque não iria entregar a Eletrobras para os chineses. Quer dizer, que os chineses iam pegar a Eletrobras e botar num navio. Olha a ignorância embutida nessa declaração. Mas o Paulo Guedes, por sorte, o Jair Bolsonaro encontrou no Paulo Guedes alguém que gostasse dele, porque poderia encontrar um Guido Mantega, né? Ou alguma outra pessoa desse tipo, e a gente já está frito. O presidente teimoso, que não aceita discutir nada, com o ministro da Fazenda estapafúrdio, e foi o Paulo Guedes, o que nos deu tranquilidade. Agora, é alguém que pensa nele, no grupo dele, em segundo lugar, bem distante dele, e tortura o processo político, incomoda todo mundo, e as pessoas mais frágeis que vivem na volta dele se atrapalham. Basta ver Tarcísio de Freitas, que preciso demonstrar minha lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, que senão vai dar problema para mim. Então ele foi lá e mostrou a lealdade dele a Jair Bolsonaro no momento que tinha que ter demonstrado lealdade ao Brasil, às empresas que estavam sendo prejudicadas, ao estado de São Paulo que ele comanda. Mas ele quis dar uma paulada no Lula, porque vai que eu não dou uma paulada no Lula e aí eu não vou conseguir, ou eu vou ficar, o Jair Bolsonaro vai ficar dodói e não vai deixar eu ser candidato. Sabe? É coisa ridícula. E ele tomou uma atitude ridícula. Depois está aí, correndo atrás aí para ver como é que ele resolve. Nesse momento, não é um momento, a união, we are the world. Não é isso, sabe? O momento de união, ou seja, toda a força, a posição pró-Brasil. O que dá para fazer mesmo para evitar essa sanção, para contornar essa agressão, para evitar que uma empresa como a Embraer, que é um patrimônio nacional, seja prejudicada, para evitar que o nosso agro, que é resultado do esforço extraordinário do empreendedor brasileiro, do empresário corajoso do país, evitar que seja punido por uma loucura de um cabelo laranja lá da Casa Branca. Não é possível que Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, essa turma, veja graça nisso. Mas o Bolsonaro é vítima de um processo absurdo no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o Eduardo Bolsonaro está fazendo ameaçazinha, palhaçada. Esses problemas têm que ser resolvidos no Brasil. A nossa democracia é infalível? Não. Democracia é feito automóvel.
tem que ter algumas coisas, mas quanto mais coisa tiver, mais sofisticado é o automóvel. A nossa democracia precisa de muitos ajustes e o projeto precisa de muitos ajustes, sim. Não dá para a gente achar que é normal que o Supremo Tribunal Federal faça o que faz, que os ministros do Supremo Tribunal Federal façam o que fazem. Não é normal achar que os ministros podem dar palpite sobre tudo, que os ministros podem se relacionar com quem quer que queiram se relacionar. Não é normal achar que os ministros possam ter esse tanto de atividades paralelas como eles têm. Nos Estados Unidos, com todos os absurdos que existem por lá, os ministros são obrigados a declarar para a população quanto eles recebem de dinheiro fora o trabalho na corte. Recebo tantos R$1.000 porque eu sou acionista da Embraer e eu tenho tanto de dividendos. Recebo tantos R$1.000 porque eu tenho um fundo tal que me dá esse dinheiro. Então você fica sabendo qual é a renda, de onde vem o dinheiro desses caras. Aqui, o Ricardo Lewandowski, que é ministro da Justiça agora, e que não deixou saudades no Supremo Tribunal Federal, e agora não está deixando nenhum tipo de marca no Ministério da Justiça, o Ricardo Lewandowski, presidindo o Conselho Nacional de Justiça, proibiu a divulgação dos valores que os ministros do Supremo ganham como palestrantes. Seria razoável que um ministro do Supremo fosse perguntado, ou um candidato a ministro do Supremo fosse perguntado, quando vai para a sabatina, quantos parentes ele tem, primeiro e segundo grau, que são advogados, para que escritórios eles trabalham, e em que causas eles estão envolvidos? Seria razoável que os ministros do Supremo, uma vez empossados, tivessem que declarar anualmente em que escritórios estão trabalhando seus parentes, seus filhos, noras, genros? Seria razoável? Ou é demais? E me refiro ao ministro do Supremo, do STJ, do Tribunais Superiores, ou todos os magistrados, mas vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal. Seria razoável que os ministros se obrigassem a resolver tudo em plenário? Não existe ministro superior, existe Supremo Tribunal Federal, não é Supremo Ministro Federal. Não é isso. Acabar com as decisões monocráticas. Não seria razoável que a Suprema Corte Brasileira só entrasse em questões constitucionais? Não seria razoável que não houvesse uma causa criminal ligada ao Supremo Tribunal Federal? Está errado defender isso? É atentar contra a democracia questionar isso? Então, essas discussões vão tornar a nossa democracia mais sólida? Sim. Os ministros da Suprema Corte não podem estar acima dos outros poderes. Eles têm que estar abaixo do poder judiciário, submetendo-se ao poder judiciário, porque eles são parte do todo. Eles não são o Olimpo. Eles são parte do todo. Onde, nesse todo, no topo, está a Constituição. Sobre eles, não debaixo deles. Eles não podem ter o direito de reescrever a Constituição do jeito que eles querem. Eles têm que interpretar a Constituição do jeito que ela foi concebida. Isso vale para o Congresso Nacional, que tem que se sofisticar, que não pode ficar aumentando o gasto. Enfim, eu não vou aqui ficar falando aquela lista de coisas que você já está cansado de ouvir. Tudo isso para dizer, tem o que fazer na nossa democracia para que ela represente os seus interesses e não para que você vote, para que eles tenham os interesses deles defendidos? Tem. Mas isso não quer dizer que aqui não seja uma democracia, isso não quer dizer que o Donald Trump pode se dar o direito de fazer isso sem que todos os brasileiros percebam que tem uma agressão em curso e que os Bolsonaro trabalharam em favor da agressão. Os Bolsonaro trabalharam e estão rindo à toa, achando uma graça ver o Brasil se ferrando. E é isso que precisa ficar registrado. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.